Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e este é mais um vídeo do Langas Class, o seu canal para você parar de ficar matando os outros com essa sua língua afiada. Toma vergonha de sua cara. E dando continuidade à série dos mandamentos, vamos à parte 2 do bloco sobre os mandamentos do amor ao próximo, especificamente o mandamento não matar e o mandamento não levantar falso testemunho. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, depois versículos 13 e 16. Escute. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: não matarás, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo. Nesta citação, nós nos deparamos com dois pontos importantes na relação com o próximo: ferir a vida e ferir a reputação. Porque dessas duas formas, a pessoa ela é grandemente danificada. Portanto, há esta enfatização no mandamento a respeito ao próximo. Quando nós falamos do matar, nós nos deparamos com o direito à vida. Por que que para o cristão a vida é tão importante de forma que a ele não compete tirá-la? Portanto, ele não pode matar. Vamos entender. Compêndio do Catecismo da Igreja, número 466. Por que a vida humana deve ser respeitada? Porque é sagrada. Desde seu início, ela comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, sendo isso gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Não mates o inocente, nem o justo. Vejam só, nós temos dois pontos. Nós nos deparamos com a dignidade do ser humano e com a grandeza do Criador. Quando nós vemos o ser humano, nós ficamos impressionados com a complexa a formação humana, como que o organismo humano se desenvolve, como ele nasce, como ele cresce. Nós nos deparamos com a grandeza do ser humano, mas muito mais. Nós nos deparamos que o ser humano foi criado por Deus e é sua imagem e semelhança. Portanto, olhando todas estas grandezas do ser humano, já nos deveria dar respeito. E, inclusive, por isso que nós precisamos nos valorizar muito como seres humanos, no cuidado da nossa saúde, no autoconhecimento, porque nisso nós honramos a Deus e enxergamos o quanto que nós somos importantes. E para você que está aqui assistindo esse vídeo, eu quero lembrar uma coisa: você é muito precioso, sua vida é muito importante, porque você foi criado com uma perfeição tão grande. Se você parar para analisar a sua vida, como é grandiosa, você ficaria impressionado. E principalmente, diante desta grandeza do ser humano, nós paramos para perceber como Deus é maravilhoso. Como Ele foi perfeito ao criar o ser humano. Ele é o artista mais detalhista e mais maravilhoso. Portanto, diante disso, a vida ela deve ser entendida como um dom de Deus, como uma perfeição na qual nós devemos nos maravilhar. Se nós nos maravilhamos com a natureza, quanto mais com o ser humano. Portanto, diante desta realidade de um Deus que é perfeito, a nós não compete tirar a vida. Aquele que foi perfeito em dá-la é perfeito em tirá-la no momento que Ele determina. Nós somos muito limitados para isso. Portanto, a nós não compete o direito de tirar a vida de ninguém, nem determinar quando uma vida começa ou termina. Compete somente àquele que em sua perfeição
tudo criou. Mas aí a grande questão é o quê? Nós temos uma realidade em que eu não posso matar. Mas e quando a questão do matar me é exigida, que é o caso da legítima defesa? Vamos entender o que diz para nós a Igreja. Compêndio do Catecismo, número 467. Por que a legítima defesa das pessoas e das sociedades não vai contra essa norma? Porque com a legítima defesa faz-se a escolha de se defender e valoriza-se o direito à vida própria ou de outro e não a escolha de matar. A legítima defesa, para quem tem a responsabilidade da vida alheia, pode ser também um grave dever. Ela não deve, todavia, usar a violência mais do que o necessário. Veja só, quando nós falamos da legítima defesa, nós não estamos falando do desejo de tirar a vida, mas de defender uma vida. E, infelizmente, há situações que, para se preservar uma vida, é necessário se tirar outra. Mas em vista do bem de um. Exatamente quando esta outra vida é arriscada. Eu não estou dizendo aqui de um bem afetivo, de uma proteção psicológica. Não, eu estou falando de um risco de vida. Se uma pessoa está tendo sua vida arriscada a ponto de morrer, ela tem o direito de defender esta vida, mesmo que se use o recurso da violência e de tirar a vida, porque aqui já não se trata mais de um direito, mas de um dever, o dever de preservar uma vida. E a situação obriga a necessariamente fazer isso. Vamos lá, momento disparate. Inclusive, neste caso, quando existe uma gravidez em que a vida da mãe é botada em risco de vida, sim, este aborto é permitido. Muitas vezes nós ficamos assustados e falamos, nossa, mas a igreja não defende a vida. Mas aí, neste caso, quando a vida da mãe está em risco de morrer, somente neste caso, a igreja permite que o aborto seja realizado, porque uma vida é preservada em vista da outra. Tanto que é por isso que Santa Giana Beretta Molla ela é colocada como um exemplo absoluto de entrega, porque Giana ela tinha esse direito. Você entende? Quando nós vemos a história de Santa Giana Beretta Molla, ou Giana no italiano, ela estava numa gravidez de risco, em que ela poderia morrer. E ela tinha o direito de fazer o aborto neste caso, porque era uma legítima defesa da sua vida. Mas ela preferiu morrer para que Giana Emanuele, sua filha, que hoje cuida da causa da sua mãe, que agora já é santa, estivesse viva. Portanto, nós vemos um caso de doação de vida. Por isso mesmo que falamos que Giana Beretta Molla viveu em um nível heróico, porque ela tinha esse direito, mas ela renunciou ao seu direito para poder salvar uma outra vida. Porque se necessariamente fosse obrigatório Giana Beretta Molla morrer para que a sua filha vivesse, não teria mérito nenhum, porque todo mundo estaria obrigado. Mas Giana Beretta Molla foi diferenciada. E diante deste sacrifício, que ela poderia ter renunciado, porque era um direito dela, ela salvou. E se tornou santa. E hoje nós temos Giana Emanuela viva e divulgando a causa de sua mãe santa. Portanto, a legítima defesa ela é válida enquanto é defendida outra vida do risco de morte. Diante disso, vamos tentar entender, afinal, quais são os seus pecados que se cai no mandamento do não matar. Citação 470 do Compêndio do Catecismo. O quinto mandamento proíbe, como gravemente contrários à lei moral, o homicídio direto e voluntário e a cooperação com ele, o aborto direto, querido como fim
ou como meio, bem como a cooperação com ele sob pena de excomunhão, porque o ser humano, desde a sua concepção, deve ser respeitado e protegido de modo absoluto em sua integridade. A eutanásia direta, que consiste em pôr fim, como um ato ou omissão de uma ação devida, à vida de pessoas deficientes, doentes ou próximas da morte. O suicídio e a cooperação voluntária com ele, porquanto é uma ofensa grave ao justo amor de Deus, de si e do próximo. Quanto à responsabilidade, ela pode ser agravada em razão do escândalo ou atenuada por particulares distúrbios psíquicos ou grave medo. Vejam só, nós temos alguns pontos muito importantes para ver aqui. Em primeiro lugar, se peca quando se comete e se peca quando se coopera para que ele aconteça. Portanto, dentro destes pecados, também se comete um pecado grave enquanto eu incentivo alguém a matar, enquanto eu incentivo alguém a fazer um aborto, enquanto eu incentivo alguém a tirar a vida de um idoso, de um deficiente, na eutanásia, enquanto eu incentivo uma pessoa a se matar. Mas foi a outra pessoa que fez. Mas você induziu a pessoa a isso, você incentivou. Portanto, você também tem culpa. Você cai também nisso. Porém, como nós explicamos já, se você quiser conferir aqui no card, nós temos um vídeo falando a respeito do pecado. Para que um pecado seja grave, é necessário que se tenha uma matéria grave, consciência e deliberação. Ou seja, a pessoa sabe que aquilo é errado e ela quis. Portanto, existem os atenuantes a respeito de distúrbios psíquicos ou extremos casos de medo, que é necessariamente quando se chega a um extremo em que a pessoa não tem plena consciência, como é o caso dos distúrbios psicológicos. Uma pessoa, por exemplo, que se suicida, não porque ela quis se suicidar, mas porque a cabeça já estava numa paranoia. Ela já não tinha plena consciência. Nós temos tantos distúrbios mentais. Então ali ela não tem plena consciência. Então não dá para dizer que ali é um pecado porque ela não tinha plena consciência. Da mesma forma, os casos extremos de medo, quando a pessoa perde seu próprio controle, ela não controla mais as suas emoções. Não controla. Perdeu-se totalmente. Aqui se fala medo grave, em que a pessoa não tem mais a liberdade, o pleno consentimento. Nisto existem atenuantes que já deixam claro que aquilo não foi um pecado grave, mas ainda assim é um pecado. Porém, nós entendemos nisso que se trata de um deslize, nós chamamos de pecado venial, que é perdoável. É muito importante ver a questão destas atenuantes. Mas quando nós falamos de matar, nós não falamos somente de matar fisicamente, nós temos também a questão do matar moralmente, que é onde entra o 8º mandamento: não levantarás falso testemunho, a questão da mentira. Cristo é a plena verdade. Ele diz a Filipe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, honrar a verdade é honrar o próprio Deus. Vamos ver o que a Igreja explica para nós. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 521. Qual o dever do homem a respeito da verdade? Toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade, no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de a ela aderir, ordenando toda a própria vida segundo as exigências da verdade. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou inteiramente. Ele é a verdade. Quem segue a ele vive no espírito de verdade e é avesso à duplicidade, à simulação e à hipocrisia. Portanto, quando nós falamos da verdade, nós não falamos meramente de um conceito, nós falamos de uma pessoa.
Quando nós falamos que Deus é perfeito, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Portanto, nele não está meramente um nível avançado, pleno. Nele está o fato. Cristo, ele não é o nível mais alto de perfeição. Ele é a perfeição. Ele não é o nível mais pleno de veracidade. A verdade é uma pessoa. Portanto, honrar a verdade é honrar o próprio Deus. Então, quando se fere a verdade, não se fere meramente um conceito, se fere aquele que é pleno nisto, que é o próprio Deus. Portanto, todo ato em que se distorce a veracidade, porque todos nós temos em nós a sede da verdade, portanto, a sede do próprio Deus dentro de nós, se comete este pecado grave que nós chamamos de levantar falso testemunho, ou seja, mentir. Mas como que se peca neste mandamento? 5.2.3 do Compêndio do Catecismo. O 8º mandamento proíbe o falso testemunho e o perjúrio, a mentira, cuja gravidade se mede pela verdade que a deforma, pelas circunstâncias, pelas intenções do mentiroso e pelos danos sofridos pelas vítimas. A mentira, falso testemunho. Nós pegamos um fato e nós o distorcemos em vista, como nós vimos do texto, de deformar, de danificar e de beneficiar aquele que comete esta mentira. Dentro disso, nós levamos a meditar um pouco também a respeito dos atenuantes dentro das mentiras, que nós chamamos de mentiras por dano, e mentiras, por mais estranho que se diga, por boa intenção. Um exemplo, uma coisa é quando você mente para a pessoa de um fato em vista de prejudicá-la. Por exemplo, a pessoa iria trabalhar às 8 horas da manhã e você diz para a pessoa que o horário de trabalhar é às 10. Você está prejudicando ela. Ela vai chegar atrasada, vai ser prejudicada. Outra coisa é quando a pessoa comete um deslize e ela chegou para trabalhar meio desarrumada e ela perguntou, eu estou bonita? E você vai acabar dizendo, sim, você está. Mas não é porque você está querendo prejudicar a pessoa, mas justamente porque ela já chegou no trabalho, ela não tem o que fazer. Então, para não tornar o dano ainda maior, até porque a pessoa não por intenção fez aquilo, é que nós temos a atenuante desta mentira. Não deixou de ser uma quebra da verdade, mas, porém, tem uma atenuante. Ela não é grave porque não houve a intenção do mentiroso de prejudicar e de trazer danos. Então, as intenções e os danos dados à vítima alteram o peso entre o pecado grave e o pecado venial. Muito importante se levar em conta isso. O juízo temerário, a maledicência, a difamação e a calúnia, que diminuem ou destroem a boa reputação e a honra a quem tem direito toda pessoa. Ponto muito importante. Toda pessoa tem direito a uma boa reputação. E nós não temos o menor direito de expor os podres da outra pessoa. Uma coisa é quando a pessoa publicamente expõe os seus erros. Outra coisa é quando, em particular, foi exposto uma limitação, um erro, e aquilo foi levado a público. Não pode. Uma coisa é a pessoa cometer o erro. Uma coisa é a pessoa se difamar. Outra coisa é você espalhar o de outrem. Este é o erro. Toda pessoa, por mais ruim que seja, não pode ser exposta. Se ela se expôs, é outra coisa porque ela se expôs. Mas eu não tenho o direito de expor os podres de ninguém.
Enquanto não apareceu nada, a mim não compete espalhar o fato. Por isso mesmo até que São Tomás de Aquino falava uma sentença, pecado público, correção pública, no sentido de que se interfere enquanto publicamente se cometeu. Mas eu não tenho que expor as pessoas. Todos têm direito a uma boa reputação. Por fim, a bajulação, a adulação ou a complacência, sobretudo se endereçada a pecados graves ou a consecução de vantagens ilícitas. Esse é um ponto que até em vida profissional, vida de igreja, vida familiar é terrível. Você mostrar docilidade a uma pessoa com segundas intenções. É aquela pessoa que elogia, mas pelas costas fala mal. Que elogia, mas que no fundo só está elogiando porque vai conseguir algum benefício com aquilo. Está faltando com a verdade e não é por boa intenção. É muito diferente quando você diz que uma pessoa está bonita, estando ela meio desarrumada, porque ela não vai ter muito o que fazer naquele momento. Outra coisa é você dizer que a pessoa está desarrumada e você diz que ela está bonita porque convém a você, porque você vai ter privilégios diante daquilo. Não é caridade, é segundo as intenções. Isso é dissimulação. Portanto, diante disso, a verdade falta. Portanto, o puxa-saco, o bajulador, a pessoa que se aproveita do tratar bem sem a verdadeira intenção, está ofendendo porque está realmente faltando contra a verdade. E aí eu lembro mais uma vez, lembre-se sempre das circunstâncias e dos atenuantes. A intenção, os danos, dentro de tudo isso e dentro dos critérios que nós temos. Matéria grave, livre consentimento e consciência plena. Se dentro destes três não está encaixado, não é pecado grave. É muito importante nós sempre colocarmos pesos e medidas. Não é para passar a mão na cabeça e diminuir o dano, mas sempre temos que entender as circunstâncias para bem orientar, para bem conduzir dentro da verdade. E por fim, a questão do escândalo, que entra também dentro desses pecados, porque em tudo isto a pessoa ela é prejudicada e, acima de tudo, por meio daquilo, outras pessoas são prejudicadas pelo mau exemplo. O que diz a igreja a respeito disso? Compêndio do Catecismo, número 473. Como se evita o escândalo? O escândalo, que consiste em induzir outros a fazer o mal, evita-se respeitando a alma e o corpo da pessoa. Se induz deliberadamente outros a pecar gravemente, comete-se uma culpa grave. Entendam uma coisa. Nós confundimos muito o escândalo com o alvoroço. Uma coisa é quando uma pessoa ela chama muito a atenção. Ela é chamada de escandalosa. Não, ela é alvoroçada. Outra coisa é o escândalo, que é quando com um ato eu induzo a pessoa, direta ou indiretamente, a cometer aquele erro que se cometeu. Um exemplo muito claro. Nós temos, por exemplo, na Nicarágua, a profanação das imagens. Eu estou quebrando aquelas imagens como uma forma de levar as outras pessoas a entenderem que aquele Deus não existe, que aquilo não é sagrado. Não está meramente, por exemplo, como se eu estivesse cortando lenha. Eu não estou destruindo uma árvore, porque a árvore é isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu estou cortando a lenha porque eu vou usar a madeira. Agora, quando eu estou pegando uma imagem e quebrando como forma de ofender aquilo, e em público para que as pessoas concordem com aquilo, isso é escândalo, porque eu estou induzindo a pessoa a cometer o pecado. Portanto, quando você fofoca, quando você fala mal de alguém, quando você bajula, você está ensinando a pessoa a fazer a mesma coisa. E hoje em dia é um dos pecados graves que mais se comete.
próprio Papa Francisco fala muito sobre isso. A fofoca é um veneno. E induzimos muitos ao escândalo. Somos, sim, escandalosos até discretamente, porque ensinamos aos outros que vale a pena falar mal de alguém, difamar alguém, expor os erros de alguém, ou expor a pessoa a uma situação que não condiz à verdade. Em tudo isso, nós ofendemos o sumo bem, que é o próprio Deus, e quebramos a dignidade da vida, a dignidade do ser humano, que é tão grandioso e que reflete a grandeza de um Deus que nos ama e criou tudo por amor. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E não esquece de dar aquele like maroto e compartilhar. E eu conto com você com o nosso próximo vídeo sobre os 10 mandamentos. Salve Maria!